Olá pessoal, saudações a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Estamos aqui para falar sobre administração geral e você é sempre bem-vindo aqui. Hoje a proposta que nós temos é trazer aqui questões dessa banca importantíssima aí em aplicação de concursos na área administrativa chamada Instituto AOCP. E eu trouxe aqui questões recentes, questões bem fresquinhas aqui, né? Para a gente resolver e comentar cada uma delas, questões do ano 2022, 2023, portanto, aquilo que a banca vem cobrando e que você precisa saber para fazer a sua prova aí durante esse ano, no seu planejamento que você vem fazendo aí, tá certo? Então, vamos para as questões, sem mais delongas. Antes disso, eu peço que você curta aí, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito e aperte o sininho para receber as notificações, tá bom, pessoal? Isso ajuda bastante a gente. Então vamos lá. Olha só, eu vou dividir aqui essa aula em dois blocos, né, para não ficar muito cansativo. E aí a gente vai trazer aqui mais ou menos umas 10 questões, 5 mais ou menos em cada vídeo, ok? Então vamos lá. A questãozinha aí do ano de 2023, né? 2023 do CESA Bahia Técnico Administrativo. Vamos lá. O que diz a questão? Vai falar aqui sobre liderança, né? A liderança é peça importante para que as organizações alcancem os seus objetivos. A respeito da liderança, assinale a alternativa correta. Letra A. A liderança comportamental associa a liderança a 3 fatores: perfil do líder, maturidade da equipe e tipo da tarefa. Vamos ver, pessoal, o que é a liderança comportamental, né? Ela vai levar em consideração alguns fatores aí que estão relacionados com a equipe e com o líder também. E quais são esses fatores? A questão fala que é o perfil do líder, a maturidade da equipe e o tipo de tarefa. A alternativa não está correta, pessoal, por quê? Nesse tipo de liderança comportamental, os 3 fatores que são levados em consideração são as relações líder-colaboradores, a estrutura das tarefas e a posição de poder do líder. São esses os 3 fatores que são levados em consideração quando da aplicação da liderança comportamental, certo? Então o erro da questão está em afirmar que é perfil do líder, quando na verdade são relações líder-colaboradores, a questão da maturidade da equipe, estrutura das tarefas, na verdade, e a posição do poder de líder. Portanto, a alternativa errada. Alternativa B afirma, deixa eu voltar aqui. Alternativa B afirma que a liderança laissez-faire é aquela em que o líder controla os passos de seus liderados como se estivesse enlaçando o colaborador. O que é a liderança laissez-faire, pessoal? A liderança laissez-faire é a mesma coisa que a liderança liberal. Como é que o líder liberal, a questão coloca aí essa terminologia laissez-faire justamente para dar uma confundida aí no candidato, né? Porque quando você coloca liberal fica mais fácil de você já entender de cara aí, né? Você não erraria. Mas quando ele coloca laissez-faire ele vai confundir um pouco. Mas saiba, laissez-faire e liderança liberal é a mesma coisa, né? Então, na liderança liberal ou laissez-faire, os colaboradores eles ficam completamente à vontade, né? O líder ele não interfere, o líder ele praticamente não exerce nenhuma interferência naquele grupo, ao contrário do que a questão está dizendo, né, que é como se eles estivessem laçando, né, que eles estavam nos passos. Não, esse daí é o líder autocrático e não o líder liberal. Então aqui, na verdade, esse tipo de liderança laissez-faire tem uma participação mínima do líder e não uma participação grande como a controladora, né, como a alternativa aí tenta nos enganar, né, nos convencer. Alternativa C. A capacidade inata foi o grande ponto que fez com que a teoria dos traços se perpetuasse até os dias atuais.
O que a capacidade, o que a teoria dos traços perpetrava? O que a teoria dos traços dizia, né? Preconizava que o líder, ele já nasce feito, ele já nasce pronto. A liderança é uma característica inata do indivíduo e, portanto, ela não é passível de ser aprendida. E é justamente por isso que essa teoria dos traços ela já não é mais aceita hoje em dia, porque hoje já se sabe, já se entende que a liderança pode ser sim, a capacidade de liderar pode ser algo que o indivíduo pode aprender, né? E eu posso aprender a adotar, a incorporar em minhas características de um líder. E portanto é por isso que essa teoria dos traços ela não é mais aceita, ao contrário do que a questão diz, que ela se perpetuou até hoje, quando na verdade não é bem assim, né? Então a liderança pode ser aprendida, ao contrário do que dizia a teoria dos traços. A alternativa D. A liderança participativa ou autocrática é quando os funcionários participam da atividade, das decisões e são consultados com frequência sobre elas. Veja, olha como a questão de cara ela já se contradiz. A liderança participativa e autocrática. O que é a liderança participativa? Aquele líder que aceita a participação, que estimula a participação dos seus liderados no processo decisório, né? Já a liderança autocrática é justamente o contrário. O líder autocrático ele impõe as suas posições, ele não permite que haja participação dos liderados. Então aqui já há uma grande contradição. A liderança participativa não é a mesma coisa que liderança autocrática, né? Então, por isso a questão já está errada. E aí ele segue, quando os funcionários participam de atividade das decisões e são consultados. Essa definição aí, na verdade, é da liderança participativa ou democrática, e não participativa ou autocrática, como a questão está afirmando. Então, na verdade, seria participativa ou democrática, e não ou autocrática. Tá? Então, vai sobrar a alternativa E para ser o nosso gabarito. O que ela fala? A liderança transformacional é um estilo de liderança em que o líder colabora com os liderados para identificar a mudança necessária, criando uma visão para orientar a mudança através da inspiração em prol da organização. Perfeita alternativa é. Quando eu falo em transformação, eu falo em mudança. Então veja as palavrinhas-chave, ó. Você precisa ficar atento nisso daqui. As palavras-chave, né? Que você precisa ficar atento, né? Que você precisa ficar atento. Deixa eu colocar esse marcador aqui. Olha só, ó. Aqui eu estou falando. Cadê, meu Deus do céu? Aqui eu estou falando de liderança transformacional e transformar pressupõe mudança, não é? Então tudo a ver. A liderança transformacional é o estilo de liderança que o líder colabora com os liderados para identificar a mudança necessária, criando uma visão para orientar a mudança através da inspiração em prol da organização. Então, ou seja, o líder aqui ele vai procurar transformar o seu próprio liderado, né? Então, o gestor que estimula a alta performance de seu time, pautando-se em influência, inspiração, exemplo e motivação. Então, o líder ele serve como inspiração para os seus próprios liderados, né? Melhorarem a sua performance, transformarem a sua performance, evidentemente, para melhor. Então, exatamente o gabarito da questão letra E. Vamos para a segunda questão, então. É aqui do ano 2022, uma prova aqui da AGESAN do Rio Grande do Sul. Agente administrativo cargo. Durante suas atividades práticas, você como agente administrativo da AGESAN precisa de indicadores que auxiliem na elaboração e no planejamento de curto, médio e longo prazo de estratégias financeiras e que também ajudem a ter foco em processos que geram mais satisfação para os clientes. Nessa situação, qual seria o método, né, para acompanhar o desempenho considerando esses aspectos? Qual seria o método? Seria a letra A, o Balanced
Scorecard ou o BSC, o que é que essa ferramenta faz, né? Ela estabelece um sistema que mede o desempenho sob 4 perspectivas, né? E quais são essas 4 perspectivas? A perspectiva financeira, a perspectiva de clientes, a perspectiva de processos internos e a perspectiva de aprendizado e crescimento, né? Então a questão aqui, ó, ela está falando que precisa de indicadores que auxiliem na elaboração de um planejamento de curto, médio e longo prazo, ó, estratégias financeiras e que também ajudem a ter foco em processos que gerem mais satisfação para o cliente. Então aqui a gente está falando exatamente do BSC ou Balanced Scorecard, portanto é o gabarito da questão já de cara, mas vamos analisar as demais alternativas. A letra A, ele fala coaching e mentoring. O que é coaching e mentoring? O coaching, pessoal, nada tem a ver com isso que a questão está falando aqui, mas vamos definir o que é o coaching. O coaching é aquele profissional, né, que busca trabalhar o lado mais emocional de uma pessoa. Então você tem dificuldades para se realizar profissionalmente por conta de questões que estão relacionadas mais com o seu lado emocional. Então, por exemplo, uma questão de timidez, uma questão de você ter alguns bloqueios de cunho emocional. Então o coaching vai trabalhar isso com você. Já o mentoring, né, ele está mais atrelado à questão do atingimento de objetivos em uma área específica. Então o mentor ele já trabalha mais com a parte técnica. Então, por exemplo, você quer criar um determinado tipo de negócio e você contrata um mentor, que é alguém que já tem uma experiência naquela área, para guiar os seus passos, né? Para que você, ao invés de tentar aprender sozinho, o mentor ele vai servir exatamente como um mentor que vai pegar praticamente na sua mão e conduzir você no desenvolvimento daquele projeto, tá certo? Então não poderia ser a alternativa B. Na alternativa C, painel de controle, que nada tem a ver, menos ainda, né, com a questão. Na alternativa D, nós temos aí a análise SWOT, que nada tem a ver também, porque, mas poderia te confundir, mas a análise SWOT, ela na verdade é uma ferramenta de diagnóstico organizacional, que leva em consideração as 4 variáveis, né, que envolvem a organização, forças, fraquezas, oportunidades e as ameaças. E na letra E, nós temos os dashboards, né, que é um painel de informações que contém métricas e indicadores-chave de performance, né, serve para embasar decisões, também não é o caso da questão em tela, ok? Vamos para... Está muito calor aqui, vamos para a terceira questão. Você, como agente administrativo da Argesan, depara-se... Peraí, deixa eu ver uma coisinha aqui. Acho que eu vou aparecer aqui na tela. Aí, né? Fica mais interativo. Ok. Você, como agente administrativo da Argesan, depara-se com uma demanda em que precisa verificar os pontos fracos e fortes para o planejamento de um projeto. Assim, para uma melhor análise estratégica dessa situação, que ferramenta deve ser utilizada? Pessoal, sempre que eu começar a questão, né, pode pausar o vídeo, tenta responder a questão e depois solta para ver a correção e aí ver se você acertou, tá bom? Isso é um exercício interessante que você pode fazer aí. Bom, então a questão aqui ela fala sobre ele tem uma demanda em que precisa verificar os pontos fracos e os pontos fortes para um planejamento de um projeto. Então assim, para uma melhor análise estratégica dessa situação, qual ferramenta deve ser utilizada? Qual ferramenta que nós utilizamos que tem como análise de variáveis pontos fortes e pontos fracos? É justamente a análise SWOT. A análise SWOT é uma ferramenta, uma ferramenta de diagnóstico organizacional, onde ela vai fazer uma análise do ambiente interno das organizações e do ambiente externo. No ambiente interno, ela vai observar, ela vai avaliar justamente os pontos fortes e os pontos fracos daquela organização, né? E no ambiente externo vai avaliar as oportunidades e as ameaças. Portanto, de cara, mais uma vez, a nossa alternativa é a alternativa A, o gabarito já da nossa questão, mas vamos adiante, né? Então, diagnóstico organizacional, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças.
Na alternativa B, o BSC, Balanced Scorecard, né, que não é a nossa resposta, porque o Balanced Scorecard estabelece um sistema que mede desempenho sobre 4 perspectivas que não tem nada a ver com pontos fortes e fracos, sim perspectiva financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Tá? Na letra C temos aí o PMBOK, que na verdade é um guia de gestão de projetos. Na letra D é também um método Scrum de gestão de projetos também. E na letra E é o coach, que a gente já definiu na outra alternativa, né? Que significa um processo que um profissional orienta o treinamento e instrução de uma pessoa. Ok? Então o gabarito da questão, a letra A. Tá? Quero saber como é que você está se saindo aí na resolução dessas questões. Comente aí embaixo, né, se você vem conseguindo acertar. Enfim, quais são as suas dúvidas, né, quais são as suas dificuldades com relação a essas questões. Vamos para a próxima alternativa. Ano 2022, o cargo, mesmo a prova que dá a GESAN, agente administrativo. A direção é uma das 4 funções da administração e envolve diretamente a liderança. Então, a direção é uma das 4 funções, lembrando que as 4 funções, né, planejamento, organização, direção e controle. Ele está falando aqui especificamente da direção, que envolve, obviamente, o processo da liderança. Né? Então, considerando esse assunto, é correto afirmar que um estilo autocrático de liderar, né? Um estilo autocrático de liderar, como é que é? Né? Tem o quê? Quais são as características desse estilo? E ele traz na alternativa A. Tem a participação e o envolvimento dos funcionários nos processos de decisão, o estilo autocrático. Na verdade, o estilo autocrático não tem a participação. Então, aqui na alternativa A, nós temos a definição do estilo democrático e não do autocrático. Letra B. Evidencia total liberdade dos funcionários para decidir e executar algo. Não é total liberdade. Você tem a participação dos liderados, né, no processo decisório, mas não chega a ser uma liberdade total. Quem se caracteriza dessa forma é o estilo liberal ou o laissez-faire. Né? A letra C caracteriza-se pela centralização de autoridade e do processo de tomada de decisão. O autocrático, justamente isso, ele centraliza a autoridade, né? E o processo de decisão também é tomado unicamente pelo líder, que não permite a participação dos seus liderados. Portanto, é exatamente o que diz a alternativa C, que vem a ser o gabarito da questão. Né? Definição perfeita aí do líder autocrático. E na letra D, ele fala, evidencia a teoria dos traços de liderança, isso é a liderança nata. Na letra E, evidencia o foco nas diferenças individuais, isso é a liderança inclusiva. Tá? Então, gabarito da questão, letra C. Vamos para a última questão. A provinha aí também da AGESAN mais uma vez, mesma prova do Rio Grande do Sul aí, né? E ano 2022. Vamos lá. O controle de uma atividade ou processo organizacional pode ser efetuado em diferentes momentos. Assinale a alternativa que apresenta os 3 momentos em que o controle pode ser executado. Então, nós temos aí o controle, que é também uma das etapas do processo administrativo, né, das funções administrativas, planejar, organizar, dirigir e controlar. E esse controle, ele tem aí alguns momentos que ele pode ser executado, tá certo? Então, é disso que a questão fala, né? Então, ele traz aí na alternativa A, controle produtivo, controle de desperdício, controle preventivo. E ele traz na B, controle de qualidade, controle simultâneo. Né? O simultâneo aqui a gente concorda, né? O controle simultâneo, controle de frequência não, o controle de assiduidade também não, o controle simultâneo sim, o controle de qualidade também não. A gente está falando, lembre, de momentos em que acontece. Então, controle produtivo não tem nada a ver com momento. Né? O momento é antes da ação, no momento em que a ação ocorre e depois que a ação já ocorreu.
tá certo? Então, onde é que a gente vai achar isso aqui? Na letra E, pessoal, olha só, controle preventivo, que é o controle que acontece antes da ação, o controle simultâneo, que é o controle que acontece concomitantemente à ação, durante o processo de execução, né? E o controle posterior, ou a posteriori, que é o controle que acontece depois da execução, né? Então veja, eu tenho uma atividade, uma atividade para ser executada na empresa e eu faço o planejamento daquela atividade, faço um controle preventivo, ou seja, adoto medidas preventivas para que se evite acidentes, para que se evite erro. Durante o processo de execução daquela tarefa, eu exerço mais um controle simultâneo, ou seja, mais controle para que durante a execução do processo eu vou observando, controlando para ver se o processo está sendo encaminhado da maneira correta. E depois que o processo já foi terminado, eu ainda pego o resultado final, o produto daquele processo produtivo ali e faço um controle de qualidade a posteriori, né, para ver se o produto saiu a contento. Então esse controle é feito após a ação, portanto ele é chamado de controle posterior. Então a nossa alternativa aí que traz esses três momentos é a alternativa E, sem dúvida, né? Então o controle anterior ou preventivo, o controle simultâneo ou concomitante e o controle posterior ou também a posteriori, ok? Então essas são as questões que eu trago aqui nesse primeiro momento, né? Eu espero que você tenha se saído bem aí e comente aí como é que foi o seu desempenho e no próximo vídeo a gente traz mais umas questõezinhas aí para a gente fechar, né, esses dois vídeos aí de questões comentadas do Instituto AOCP. Até a próxima.